Olha essa paisagem aqui espetacular. Aqui pelo celular não dá pra vocês verem o quanto que essa vista aqui é sensacional. Eu vou falar pra vocês aqui hoje um pouco da minha história, porque pode motivar vocês a começar a fazer NoFap, começar a fazer uma quebra de rotina. Primeiramente, essa cidade que eu tô aqui não é a minha cidade mesmo que eu nasci. A cidade que eu nasci aqui é um pouco mais longe, 80 km. Hoje em dia eu tenho um trabalho. Hoje em dia eu tenho uma mulher. Hoje em dia eu tenho uma moto, mas nem sempre foi assim. Eu lembro que tinha dias que a minha vida se resumia somente a acordar tarde e ficar no celular consumindo conteúdo adulto praticamente o dia todo. E não tinha um propósito de vida. E aí a minha energia era muito baixa. Eu lembro que era muito baixa, porque eu não tinha confirmações do mundo, de realmente da pessoa que eu queria ser. Então eu segui essa rotina sempre. Eu ficava sempre consumindo conteúdo e achando que eu era vítima do universo, achando que tudo que acontecia era culpa das outras pessoas e não puxava a responsabilidade pra mim mesmo. Então eu assisti um vídeo do youtuber chamado Ryan Santos, onde ele falou que a idade limite pra você sair da casa dos seus pais era 23 anos. Então isso de alguma forma me motivou, porque eu já tinha 19 anos. Isso me motivou a querer sair da casa dos meus pais, porque eu era muito dependente deles ainda. E eu quis me desafiar a ser uma pessoa melhor. Então a partir desse momento eu sou do Maranhão. De alguma forma surgiu a oportunidade para mim para um frigorífico lá em Santa Catarina chamado Aurora. Lá nesse frigorífico eu tive experiências que foram de certa forma positivas por um lado e negativas por outro, porque já chegou situações lá das pessoas quererem até me expulsar da casa, porque eu não tinha aquela visão de ajudar as pessoas nas atividades domésticas, que era lavar louça, limpar a casa. Eu não tinha esse senso, né? E aí as pessoas queriam me tirar de lá à força. E só que isso não aconteceu. Mas eu vi que de fato lá era um lugar onde as pessoas não queriam me ter por perto. Então eu sempre ainda tinha essa mentalidade de que eu era vítima e que o mundo me tratava mal. Mas na verdade tudo isso é uma lição que eu venho deixar pra vocês. É você não tá vivendo agora. E quando você não tá vivendo agora, a sua vibração é de medo. A sua vibração é de uma pessoa que tá simplesmente preso na sua cabeça. Então você acha que as outras pessoas estão te julgando, e o que você vibra pro universo é isso, e as pessoas vão te tratar assim.
com indiferença. Então aconteceu isso na minha vida. E eu voltei pro Maranhão. Voltei pra realidade que eu tinha, mas eu já voltei com muitas experiências diferentes. Experiências mais maduras. Eu comecei a valorizar mais o trabalho que os meus pais sempre tinham feito por mim, que era uma coisa que eu antes não valorizava. Então, a partir desse momento, eu vi que teve um desenvolvimento da minha parte. Então, só que eu percebi que eu não conseguia mais ficar junto com eles no mesmo ambiente, porque eu senti que de alguma forma eu tinha mudado meu estado interno. Então, o que aconteceu foi que eu vim pra essa outra cidade. Deixei currículo em um monte de lugar na esperança de aparecer um trabalho pra mim começar a morar sozinho, porque essa primeira experiência que eu tive foi uma experiência morando com outras pessoas, e eu vi que na minha personalidade não era algo tão bom eu dividir casa assim com outras pessoas, principalmente pessoas que não tinham o mesmo propósito que eu. Então eu busquei a minha independência nessa cidade. Deu certo, uma empresa me chamou, uma empresa de venda de móveis e eletrodomésticos aqui dessa cidade. E eu comecei a trabalhar e vender. E aí nessas vendas, a gente primeiro começava saindo, indo pra rua e vendendo de porta em porta, né? Que é uma coisa que estava fora da minha realidade. Para uma pessoa que só vivia no quarto, né? Consumindo conteúdo adulto, eu já percebi que ali eu tive uma evolução, uma jornada de evolução. Então, depois disso, eu comecei a ter alguns problemas de não administração do meu tempo, porque eu era uma pessoa que vivia focando muito no trabalho, mas eu não focava em coisas que eram importantes, como atividade física. Então eu quis incluir isso na minha jornada, já para ir quebrando a rotina, quebrando os hábitos. E o que aconteceu é que eu melhorei muito nas vendas e saí da rua para começar a vender na loja. Vender de fato na loja. E a gente viajava muito. Eu acho que isso é uma coisa muito importante que me amadureceu muito. Você viajar, conhecer lugares novos. Porque o nosso cérebro tá tão acostumado a seguir só uma rotina, só um padrão, que você acaba esquecendo de viver a vida e melhorar em outras áreas, outros segmentos. De tanto viver aquela rotina que você já está acostumado. Então, pessoal, disso aí, de alguma forma, eu fui demitido da empresa e comecei a buscar uma outra empresa para que eu ficasse. Esse vídeo está muito longo. Vocês entenderam aí um pouco da minha história. Então, hoje em dia eu vivo com uma mulher que eu amo
Eu tenho minha moto, de alguma forma eu cheguei nesse ponto que não tô mais nessa loja de imóveis e eletrodomésticos. Eu saí, fui demitido. E hoje em dia eu trabalho só com YouTube. E o que eu venho falar pra vocês é justamente isso, que existem muitas capas, muitos rótulos que as pessoas botam na gente pra gente fugir do nosso sonho, fugir daquilo que a gente acredita. E se você acreditar sempre no que as pessoas te dizem pra você seguir, você nunca vai mudar. Se você acreditar sempre no que as outras pessoas falam que é melhor pra sua vida, você nunca vai mudar. E sempre foi isso que aconteceu. Desde quando eu morava na casa dos meus pais, era isso que os pais fazem. Eles dizem qual é o melhor modelo de mundo pra você viver. Quando eu tava na casa que eu tava morando, também falaram isso, que era a melhor coisa que eu tinha pra seguir. O melhor caminho era o que eles falavam. E hoje em dia eu vivo a minha liberdade. Eu vivo a vida exatamente como eu queria viver. E tudo isso porque eu acreditei que o modelo de vida que eu tava seguindo que era o certo e não o que as outras pessoas estavam falando pra mim. Claro que é uma jornada de evolução diária, mas você precisa encontrar o seu mundo, encontrar aquilo que você realmente acredita. Então, por mais que as pessoas queiram dizer o que é melhor pra você, é simplesmente você mesmo que sabe o melhor caminho pra seguir pra sua vida do jeito que você é feliz, seguindo seu propósito de fato. A partir do momento que eu cheguei na conclusão de que a gente só tem um agora, você não tem nada além do agora. As pessoas podem falar qual é o melhor caminho pra você, podem falar que eu era vendedor dessa tal loja lá, eu era operador de produção naquele frigorífico lá. Na verdade, eu não sou nada disso, eu sou o Josélio. E a única coisa que eu sou é uma pessoa em jornada constante de evolução todo dia. Eu não tenho rótulos. Eu não sou de esquerda, eu não sou de direita. A única coisa que eu sou é uma pessoa em uma jornada de evolução espiritual e condicionada. Eu me condicionei a mudar a vida de outras pessoas também aqui, através do YouTube. Então esse é meu valor. Esse é meu valor, é isso que eu acredito. Que eu não sou aquilo que as pessoas dizem. Você não é aquilo que as outras pessoas dizem que você é. Você é aquilo que você quer se transformar todo dia. E aquilo que você acredita que vai mudar o mundo. Então, é esse o recado que eu digo. Siga o seu coração, sempre siga a sua intuição. Não seja tão racional. Seja emocional, siga o seu coração, porque no final das contas, quando você é racional demais, na verdade isso não existe, tudo é emocional. Depois eu vou gravar um vídeo falando por que tudo é emocional. Mas quando você tem razão demais, a gente vive numa era de inteligência artificial. Então você ser racional demais, você vai ser substituído por máquinas. Existem máquinas que fazem o seu trabalho em 5 segundos. 5 segundos. Tem plataforma como Gemini, ChatGPT, muitas plataformas que fazem o trabalho que o ser humano faz em 5 segundos. Então não adianta você ser racional demais. Você vai ser facilmente engolido por essas plataformas. Então você tem que seguir aquilo que o seu coração manda. E não é o que a gente escuta aí em muitos lugares. As pessoas colocam crenças na gente. Dinheiro é difícil, trabalho é difícil, não siga o seu sonho, siga aquilo que é mais seguro, né? Mas aí entra outro ponto que
estabilidade não existe. Porque o seu trabalho que você tá agora, de repente, você pode ser demitido a qualquer momento. Então, vai surgir aí um desempregado. Então, qual era a segurança que tinha nisso aí? E você seguindo aquilo que você acredita? Não, é aquilo que você acredita, de fato. E por mais que o seu propósito mude, mas você tá evoluindo ali com ele todo dia. Então isso sim acaba sendo a segurança, né? Porque você vai estar construindo uma base ali de pessoas, uma comunidade de pessoas que acreditam no que você acredita também. Então esse foi o propósito do meu vídeo hoje. Contar um pouco da minha história e te trazer essa motivação. Espero que tenha feito uma mudança para você, mudança interna. Deixa o seu like aqui, deixa no comentário também o que é que você achou do que eu falei aqui. Quero saber a sua opinião. E se inscreve também aí que vai me ajudar muito, muito, muito. Pega essa visão aqui, ó.